Na extremidade sul da África continental, onde os oceanos Atlânticos e Índicos se encontram, fica um lugar belo, mas brutal. Aqui, a fúria do vento e das ondas criou algumas das piores tempestades do planeta. Mas as excepcionais formações, as ondas gigantes e a diversidade da vida selvagem escondem um mistério mortal. Aqui está escondido o predador mais temido pelo homem, o grande tubarão branco. Neste mundo virado de cabeça para baixo, estes tubarões se movem através de um conjunto diferente de regras. Por poucas semanas somente, todos os anos, grandes brancos atacam as focas marinhas do cabo, jogando-as e a si mesmos completamente para fora da água. Por que aqui? Seria o lugar ou o tubarão? Será que poderemos revelar o mistério da Zona da Morte? Zona da Morte. Versão brasileira Centauro. O Cabo da Boa Esperança guarda a entrada para False Bay. Aqui, o ponto mais extremo a sudoeste da África do Sul separa o Oceano Índico e a corrente quente das Agulhas a leste do Oceano Atlântico e a corrente fria de Benguela a oeste. Estamos em Simonstown, no extremo sul da África. São cerca de 32 quilômetros ao sul da cidade do Cabo. Ela está localizada nas praias de False Bay, que é uma baía circular, ou melhor, semicircular, com 25 quilômetros de extensão. Portanto, é bem ampla. E o local onde temos feito nossa pesquisa se chama Ilha das Focas. Cabo e False Bay rapidamente se tornaram o local preferido do Grande Branco e tem uma história marítima muito antiga. Em 1488, o Cabo da Boa Esperança se tornou um marco essencial para embarcações que procuravam uma rota para o Oriente. Do século 17 ao 20, Simonstown foi um pequeno porto para a base naval holandesa e mais tarde britânica. False Bay era considerada pouco mais do que uma estação de águas e um ancoradouro seguro que protegia contra as enormes ondas que frequentemente atingiam o cabo. A ferocidade dos elementos que atingiam os marinheiros também produziu águas ricas em nutrientes nas profundezas do Atlântico. Essa colisão titânica de ventos e ondas cria uma rede de alimentos muito diversa, começando com algas na base da cadeia alimentar e indo até consumidores gigantes como a baleia Southern Right. Por outro lado, a baía fornece um rico ambiente para as focas marinhas do Cabo da Ilha das Focas. As focas marinhas são da família dos Otaridae, as focas de orelhas. Elas só retornam à terra para descansar e cuidar dos filhotes, mas ficam a maior parte do tempo no mar. Possuem focinhos pontudos, corpos em forma de torpedo e nadadeiras dianteiras extra longas que usam como propulsores na água. Extremamente ágeis e nadadoras acrobáticas, elas ficam relativamente perto das rochas onde se reproduzem, como as de False Bay da Ilha das Focas. 30 mil focas marinhas fazem deste lugar sua casa e suas bases. As focas fazem de 5 a 6 viagens para caçar peixes e lulas. Em outubro, o grupo de rochas cria vida quando os machos competem por territórios de reprodução e as fêmeas começam a dar à luz. Os filhotes podem mamar por mais de um ano, mas eles geralmente começam a se alimentar sozinhos em junho ou julho e se tornam sexualmente adultos com 4 ou 5 meses. Mas isso pouco importa a um predador que concentra sua atenção ao suprimento de comida mais previsível da ilha. O caçador, o grande tubarão branco. O predador que ocupa a posição mais alta da cadeia alimentar de False Bay, ou um predador do vértice, que regularmente explora os locais mais escuros da baía em águas verdes para investir nas silhuetas de suas presas, as focas marinhas. Os grandes brancos só fazem de 2 a 3 paradas na Ilha das Focas. Como resultado disso, os caçadores estão visivelmente ausentes durante os meses de dezembro e janeiro, mas, ao contrário de qualquer outra rede de alimentos, onde os mamíferos marinhos e os grandes brancos coexistem, entre maio e outubro as águas ao redor da Ilha das Focas se tornam uma zona da morte 24 horas. Mas por que aqui? Seria o lugar ou a presa? Ou o predador? É julho, meio do inverno na África do Sul.
e o biólogo especialista em tubarões, Aidan Martin, chegou em Simonstown, atraído por outra temporada na Zona da Morte. Ele está muito entusiasmado em trabalhar com o amigo e fotógrafo profissional Rick Allen, que tem uma valiosa experiência em filmagens do parente mais velho do grande branco, o cação mangona. As fotos de Allen vão permitir que Martin analise a relação predador-presa quadro a quadro, uma ferramenta que as pesquisas anteriores não tiveram. Para trabalhar ao redor da Ilha das Focas, Martin e Allen contam com a ajuda de Rob Lawrence, que mora na África do Sul e é capitão do Blue Pointer, o barco que eles fretaram. Lawrence trabalha na Zona da Morte há anos e o Blue Pointer é a plataforma perfeita para o trabalho de campo de Martin, Allen e sua equipe de voluntários. Vocês conseguiram. Meus parabéns. Obrigado por estarem nessa expedição. O objetivo desse primeiro encontro é dar a vocês um tipo de visão geral do que será feito. Então eu queria que Martin passou décadas pesquisando cada aspecto do grande branco. Os voluntários têm muito que absorver enquanto ajudam a registrar algumas das características dos tubarões, como sexo, marcas, tamanho e comportamento. Para fazer uma correlação do significado desses critérios na Zona da Morte, onde fica o grande branco, Martin desenvolveu um sistema de zonas ao redor da Ilha das Focas. A Ilha das Focas tem uma orientação norte-sul. Ela tem cerca de 800 metros de extensão, mas só 45 metros de praia. A maior parte de nossa pesquisa vai ser centralizada na relação entre presa e predador, ou seja, entre a foca marinha e o grande branco, com o objetivo de catalogar onde e quando os ataques ocorrem. Vamos dividir a ilha em 6 setores. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A Zona da Morte é mais um fenômeno estatístico do que uma zona física. Realmente, a probabilidade de uma foca marinha ser atacada por um grande branco aumenta dentro de um anel, dentro de um círculo ao redor da ilha. Depois de entender que a Zona da Morte é mais do que um fenômeno de superfície, Martin estudou cuidadosamente algumas referências de navegação. Com isso, ele descobriu que existe uma plataforma superficial extensa cruzando o lado oriental da ilha, ou seja, nas zonas 1, 2 e 3. A oeste, a profundidade da água aumenta mais rapidamente à medida que se aproxima das zonas 5 e 6, com maior profundidade, portanto, situada no canto sudoeste da ilha, a zona 4. Nas 2 temporadas anteriores de pesquisa, Martin observou que os ataques de tubarão ocorrem em todas as 6 zonas, mas predominantemente na zona 4. É lá também que ocorre o maior movimento de focas. A razão da concentração de focas não está totalmente explicada, mas é o caminho mais direto para o seu campo de alimento ao sul, na foz de False Bay. Com mais ataques de tubarões e uma concentração mais alta de focas nesta zona, Martin passará a maior parte de sua pesquisa trabalhando na Zona 4, ou seja, na Zona da Morte. Rob Lawrence visita a Zona da Morte tanto quanto as focas marinhas e está aqui desde que ele e Chris Fellows criaram o African Shark Echo Charters. Os dois queriam fazer uma pesquisa sobre o grande branco, mas onde fariam isso? Relembrando uma lenda de False Bay chamada O Submarino, um tubarão que destruía barcos e matava pescadores durante os anos 70 e 80, Rob e Chris foram parar na Ilha das Focas. False Bay tem uma longa história com tubarões brancos. Uma delas é sobre um grande branco famoso chamado Submarino, que diziam ter 7 metros. Muita gente tentou pegá-lo no final dos anos 70, começo dos 80. Alguns pescadores conseguiram fisgá-lo, mas acabaram perdendo o tubarão. Há outras histórias mais sinistras sobre False Bay. Entre 1940 e 1980, aqui, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, foram registrados os maiores números de incidentes de barcos envolvendo grandes brancos. As informações eram de que os tubarões mordiam os barcos fazendo buracos neles como torpedos, até que afundassem, ou que pulavam para dentro dos barcos. Movidos pela caçada, Martin, Allen e o grupo de voluntários se preparam para um dia agitado na água. Tudo, desde câmeras até cabeças de peixes congeladas, embarcam para a jornada dentro da Zona da Morte. E chegou a hora de eles encontrarem sua presa, cara a cara. Estamos a mais ou menos uns 20 metros.
Eu acho que são uns 20 metros. Com um mar calmo e tempo bom a seu favor, a tripulação do Blue Pointer se prepara para um dia de perseguição aos tubarões na Zona 4, perto dos seus novos vizinhos que estão aproveitando todas as oportunidades para brincar nas ondas. Para todos os que estão a bordo, tem mais do que o som das brincadeiras das focas. Lawrence encontrou a Ilha das Focas quando foi procurar pelos grandes brancos. Mas como os tubarões encontraram a Ilha das Focas? Com tantos habitantes bem alimentados por perto, o odor pode ser uma pista. Uma das características dessa colônia de focas é que ela produz quantidades fenomenais de várias formas de excremento, que são retirados das rochas pelas ondas e jogados no mar. Embora seja uma coisa bem desagradável para aqueles que têm que trabalhar na ilha por causa de nossa sensibilidade humana, o excremento é um forte indicador de uma grande colônia de focas, e para um grande branco faminto é como tocar o sino para a refeição. Para atrair os tubarões diretamente para o barco e encobrir o constante odor de focas da ilha, a equipe conseguiu uma mistura mais atraente, amarrando cabeças de peixe a uma longarina, resultando numa trilha de odor de iscas de peixe e sangue. Atirar iscas na água e observar o comportamento alimentar dos grandes brancos é como observar ursos remexendo no lixo dos humanos. Então, por que usar essas antigas técnicas de campo? A isca nos permite observar como os tubarões interagem quando se tem um ponto focal competitivo de sua atividade. Ela também nos permite fotografar e registrar as marcas dos tubarões individualmente. Ao contrário de estudar ursos em um lixão, a isca ajuda a identificar os tubarões individualmente e oferece importantes ideias sobre os níveis diários de atividade. Uma dessas atividades é o recolhimento do lixo. Acredita-se que os grandes brancos matem a maior parte de suas vítimas, mas como muitos predadores de vértice, marinhos e terrestres, eles irão consumir carniça e possíveis petiscos como as iscas. Essa é uma estratégia útil de sobrevivência para um predador nômade designado não só a viajar de um modo eficiente por longos períodos em velocidades relativamente lentas, mas também para manter a temperatura do corpo maior do que a da água onde está nadando. Reter o calor metabólico tem muitas vantagens, mas o tamanho e a circulação do sangue são essenciais. Os grandes brancos dividem muitas características com uma de suas presas, o rabilo Tunus tunis. Ambos têm a reputação de serem poderosos nadadores de longas distâncias que gostam de comer depressa e que conseguem se projetar para fora d'água. Há dois modos pelos quais o grande branco retém o calor do corpo. Um deles envolve um sistema circulatório modificado, no qual o calor do corpo, que poderia de alguma maneira se perder no ambiente, seja desviado de volta ao corpo e, portanto, conservado. O outro modo, que recebeu muito pouca atenção, é o tamanho que tem esse animal. Pela simples vantagem de ser enorme, o grande branco é capaz de produzir calor mais depressa do que dispersá-lo no ambiente. Então, sendo um animal cujo corpo é aquecido, o tubarão branco é capaz de explorar as fontes de alimentos nos oceanos mais eficientemente. Não fica limitado a uma dieta somente de pipoca e camarão. Investe contra grelhados e lagosta. Para agarrar objetos maiores e mais depressa do que a isca, como os mamíferos marinhos, o desenho interno do tubarão o permite gerar rápidas explosões de velocidade. Mas a forma deve seguir a função para ser eficiente. E o grande branco nem sempre teve esse desenho. Ninguém a bordo do Blue Pointer passou tanto tempo filmando o cação mangona, a forma mais ancestral do grande branco, do que Rick Allen. Da forma básica do corpo do cação mangona, veio uma grande variedade de tipos de tubarões que inclui não só o grande branco, mas também os tubarões raposo, os frades e os Macus Ripper sineticis. O cação mangona moderno é tão refinado quanto o grande branco, mas ele simplesmente reteve a forma de seu ancestral, enquanto o grande branco mudou bastante da morfologia de seu ancestral. O rabilo e os grandes brancos podem apresentar morfologia similar ou o mesmo formato do corpo, mas o que realmente distingue o grande branco dos outros peixes, até mesmo de seu parente dentado, o cação mangona, é sua poderosa mandíbula e ampla fileira de dentes. Em segundos de filmagem submarina feita por observadores da superfície, sem que o tubarão notasse, um grande branco exibe um comportamento raramente visto em outros tubarões. A qualidade das observações visuais pode causar o sucesso ou o fracasso na pesquisa de campo.
Allen deixa seu equipamento debruçado sobre a parte traseira do barco e põe os cotovelos na água apenas alguns centímetros do mais poderoso caçador da Zona da Morte. Como cineasta, eu sei que tudo se concentra na foto. Você acaba nem pensando em nada, porque tem uma pequena câmera de alumínio entre você e o tubarão. Mas, por um momento, você vê este animal de quase 1,5 toneladas a alguns centímetros de você e tem uma parte de você que pensa, realmente isso é uma coisa muito idiota de fazer. A ciência, em grande parte, é nada mais que ver as coisas por outras perspectivas. Pelo fato de sermos criaturas muito visuais, qualquer ferramenta que conseguir aumentar o campo que somos capazes de ver com os olhos estará nos dando novos meios de ver o que está acontecendo. A câmera, ou Rick Allen, em seu trabalho como cineasta, nos dá a habilidade de aumentar o que já somos capazes de ver no momento. Então, quando a adrenalina acaba e o evento dramático passa, conseguimos olhar de uma outra maneira para algo que estamos estudando há meses e talvez olhar para aquilo de uma perspectiva diferente. Hora após hora, Allen tira fotos de closes espetaculares dos grandes brancos atacando as iscas. Mas uma sequência difere das outras. Um grande branco se aproxima dos motores do barco. Ele abre a boca e move seu olho direito para a posição de observação. Depois de observar o motor de ângulos diferentes, o tubarão abre a boca, estende a mandíbula e toca a superfície do motor com os dentes. Seria o motor um possível alimento para ele? Ou o tubarão ficou confuso com campos elétricos gerados quando a água salgada entra em contato com a capa de metal? Talvez sim, mas seria a imagem a evidência de uma natureza exploratória normalmente não reconhecida em tubarões? O grande branco usa a boca como órgão de toque e manipulação de objetos em seu ambiente. Isso o leva para dentro de um grupo animal de elite capaz de manipular objetos em seu ambiente. Mas por que os tubarões estão tão interessados nas silhuetas parecidas com as das focas feitas de pedaços de carpete? Martin observou que alguns tubarões passam muito tempo ao redor das focas feitas de carpete, tanto que algumas ficam parecendo velhos brinquedos mastigados. Eles realmente preferem a foca de mentira. Não sabemos por quê, talvez gostem de carpete. A exploração pelo toque é baseada em instinto e os tubarões exibem constantemente esse comportamento ao redor das iscas e das focas de carpete. É irônico, porém, que eles usem a parte mais temida de sua anatomia de um modo muito sensível para explorar novos objetos. O pensamento tradicional sobre o grande branco era que tudo o que ele via em seu ambiente natural era alimento em potencial. O que estamos descobrindo com o trabalho na Ilha das Focas e outras localidades é que estes animais estão mais do que simplesmente interessados se podem ou não comer alguma coisa. Estão interessados em coisas para seu próprio bem. Além do lado exploratório, Martin e Lawrence observaram personalidades diferentes entre os tubarões. Atraindo estes animais com as iscas, a operação de Lawrence etiquetou 76 animais e registrou impressionantes 726 dias de observação desde 1995. Combinando os dados com as marcas distintas nos corpos dos animais, Martin e Lawrence desenvolveram uma predileção por dois tubarões de personalidades muito diferentes, o Black White Black e o Raster. O que estamos descobrindo é que eles são animais discretos com personalidades reconhecíveis. Cada animal tem a sua natureza, sua própria maneira de examinar novas situações e lidar com elas. Este é um Black White Black. Este é o tubarão que chamamos de Raster. Ele é provavelmente o melhor tubarão para se ter perto do barco. Ele está totalmente relaxado. Não sabemos como ele faz para pegar uma foca, mas dá para ver as diferenças entre ele e o que chamamos de Black White Black. Há diferenças enormes entre os dois. Dizem que personalidade é uma palavra muito forte, mas é a melhor maneira de descrevê-los.
O rasta é um tubarão muito calmo que tende a investigar as coisas de uma maneira muito suave, daí o seu nome. O Black White Black, por outro lado, é de longe o mais objetivo e mais forte. Age rapidamente, olha ao redor. Se não houver interesse, vai embora. Às vezes, Lawrence faz um jogo de cabo de guerra com seus favoritos, o rasta e o Black White Black. Mas para ele, a batalha geralmente termina com ele ensopado. Papai Tubarão, eu vou ficar feliz quando a gente entrar. Os testes com iscas e focas de carpete demonstram o quanto os grandes brancos se afastaram de seus antecessores, os cações mangona, no tamanho do corpo, forma e função. Eles também demonstram o nível de sofisticação e individualidade que cada tubarão possui. Todos esses são atributos que podem contribuir para os ataques explosivos vistos na Zona da Morte. As limitações dos anzóis, contudo, impediram Martin de atrair tubarões durante as primeiras horas da manhã, e as iscas só mostraram um comportamento vasculhador e não ataques acrobáticos. Martin decide se aproximar novamente. À distância, não muito longe da Zona da Morte, a baleia Southern Right salta no ar. Saltar é um comportamento comum em baleias de golfinhos e supõe-se ser uma brincadeira. Mas saltar e brincar não fazem parte do comportamento de nenhum tubarão. Para entender melhor os saltos do grande branco, Martin e Allen vão concentrar seus esforços e câmeras em uma isca presa por uma linha na parte de trás do barco e sendo puxada por ele. Uma experiência que muitos nunca tiveram. A Zona da Morte pode ser a parte mais mortal do oceano, mas em um dia inconstante como este, esperar que seus moradores saiam de suas casas pode ser muito entediante. Contudo, iscas amarradas no barco são um estímulo muito mais forte do que iscas flutuantes e facilitam a previsão de quando e onde um tubarão vai atacar. Um dos problemas no ato predatório dos tubarões é que não dá para prever exatamente onde ele vai ocorrer. O tubarão sabe o que ele considera uma ótima situação de investida, mas nós não conseguimos fazer ideia de qual seria essa situação. O que podemos fazer é observar daqui de cima. Puxar as iscas com o barco é uma boa estratégia, porque assim saberemos onde e quando o ataque vai ocorrer. Conseguir ver como um tubarão vai atingir a presa na superfície é uma questão de tempo e de câmera focada. Os tubarões atacam uma isca puxada pelo barco como atacariam uma foca. Com a experiência dos anos anteriores de pesquisa, Lawrence direciona o Blue Pointer ao longo da rota das focas na Zona da Morte. Manobrar tão perto assim das rochas é um trabalho perigoso e todos concordam que a opção abandonar o navio aqui não seja uma boa ideia, embora um tubarão pulando para dentro do Blue Pointer possa acontecer com muito mais probabilidade. Nosso maior medo é que um tubarão salte para dentro do barco. Sempre tentamos dar mais espaço nas atividades predatórias. De tempos em tempos, as focas vão parar embaixo da popa do barco. Mas não tem como impedir que um tubarão entre e aterrisse no barco. Mais cedo ou mais tarde, um tubarão vai acabar aterrissando na parte de trás do barco. Tentamos evitar isso, porque um tubarão na parte de trás do barco não é nada bom. Perigos como este à parte, Allen sabe muito bem que poderá levar horas de filmagem antes de conseguir o primeiro salto. É muito cansativo ficar aqui sentado hora após hora com uma câmera de vídeo no ombro e observando essa telinha preta e branca com essa imagem tão pequenininha. É muito cansativo mesmo. Depois de tanto sonhar, se preparar e esperar, Allen é recompensado. Os saltos ocorrem quase que num piscar de olhos, e só uma análise quadro a quadro dá a oportunidade de analisar cuidadosamente as acrobacias aéreas do tubarão. Um grande tubarão atinge a isca por trás e por baixo. Com a mandíbula superior completamente estendida, o tubarão dá uma mordida firme no meio da isca. Em uma tentativa de girar ao redor dela, ele se dobra para a esquerda e seu corpo todo sai da água. A boca e a isca atingem a água primeiro, depois vem o resto do corpo.
Essa ação dura apenas alguns segundos. Uma investida final da cauda e o tubarão desaparece. O sistema de localização do Grande Branco é absolutamente incrível. Os ataques na Ilha das Focas acontecem durante os meses de inverno, quando as ondas são as maiores. Isso quer dizer que o tubarão que está viajando no fundo não apenas tem que calcular onde a foca ou a isca vão estar, como também voar do fundo para a superfície. Ele tem que fazer ajustes em seus movimentos para cima e para baixo, de acordo com o movimento das ondas. Um objeto em movimento na zona da morte provoca muito mais um tubarão do que iscas. Simplesmente flutuando, esses acrobatas de 1 tonelada atingem a isca com força total e velocidades de quase 40 km por hora. Mas nem todos os saltos são iguais, como demonstra o próximo grande macho. Em princípio, tudo sai como planejado, mas quando ele começa a girar em torno da isca, o impulso de sua investida com a cauda não é suficiente para ele fazer a cabeça voltar para a água, e em vez disso, ele bate a cauda com toda a força na superfície. O mais interessante nas iscas é que estamos descobrindo que elas não precisam ter o mesmo formato nem a silhueta de uma foca marinha de verdade. Pode ser que os tubarões estejam tendo uma imagem de busca quando veem a espuma branca perto de um objeto se movendo na superfície, e talvez seja o suficiente para ocasionar um ataque. A espuma que uma isca em movimento causa pode ajudar os tubarões a segui-la na superfície, mas a velocidade também é importante. Se ela se mover muito lentamente, não vai gerar espuma suficiente. Se for rápida demais, vai exigir que o tubarão faça um esforço muito grande para pegá-la. Tubarões brancos gostam de presas rápidas, mas também gostam de conveniência. Atacando por trás, um jovem tubarão macho explode da água, mas antes que suas nadadeiras atinjam a superfície, ele já começa a girar ao redor da isca. Uma fração de segundos depois, ele está quase paralelo com o horizonte do seu lado esquerdo. Depois, ele aponta a cabeça para baixo e a cauda para cima e gira por cima das costas. Seu impulso evita que ele faça qualquer movimento para trás. Em seguida, ele entra na água de cabeça, tudo isso em pouco mais de um segundo. Ao contrário das pranchas de surf, das quais os tubarões arrancam pedaços, as iscas da equipe retêm as marcas dos dentes. Em 3 anos puxando iscas com barcos na Ilha das Focas, nenhum pedaço de isca foi arrancado. Em uma rara sequência, um grande macho branco expõe todos os seus movimentos em um único salto. Em um estilo dramático, um grande branco demonstra sua persistência mortal. Atacando por baixo, o tubarão tenta pegar a isca inteira com a boca, mas dessa maneira só consegue girá-la e agarrar sua borda externa. Se jogando completamente para fora d'água, ele perde a isca quando volta à superfície. 6 segundos depois de ter desaparecido embaixo da água, ele ataca de novo, subindo diretamente debaixo da isca, mas do lado oposto. Mais uma vez, ele pega a isca, mas desta vez consegue mordê-la inteira e cai na água de cabeça. O tubarão se dobra completamente por cima de seu lado direito, mas não larga a isca. Para todos a bordo do Blue Pointer, esse é um momento de muito entusiasmo, um raro salto duplo gravado e um souvenir muito valioso. Ele foi 2 vezes contra a isca. Geralmente eles fazem isso só uma vez, mas esse quase conseguiu mordê-la. A maioria deles continuou, mas esse foi direto para baixo. Depois voltou e pegou a isca. Dá para ver que ele não era um tubarão muito grande pelo tamanho da mordida. Martin examina o dente da arcada inferior deixado pelo grande branco. Tem uma pequena fratura na ponta. A série de dentes geralmente é irregular. Esta é uma característica dos dentes de um carcadon. Ela nos permite distinguir os dentes dessa espécie dos dentes de outras espécies de tubarões, como, por exemplo, o cabeça-chata, que tem um dente mais triangular, mas cuja serrilha é bem uniforme. Esta é a parte de trás do dente. A superfície arredondada e estes pequenos buracos que estamos vendo aqui são os buraquinhos de nutrientes que fazem o dente crescer. O dente, na verdade, se forma dentro da mandíbula, de cabeça para baixo. Portanto, conforme a curvatura e maturidade da mandíbula, ele faz a rotação para cima e para dentro da mandíbula, como em uma correia transportadora dentária. Chega à posição terminal ou funcional e, neste caso, é arrancado quando atinge o seu alvo.
É um belo espécime. É verdade. Entendo por que o Alley espera tanto tempo para conseguir um. Foi muito legal ter conseguido esse dente. Geralmente só se consegue depois que ele está morto. Temos muita sorte em um pequeno grupo como o nosso ter conseguido e ainda estarmos vivos. Não prejudicamos o tubarão, porque eles perdem os dentes normalmente quando abocanham uma foca. Portanto, não fizemos mal a ele e ainda ficamos com uma lembrança. Ter um alvo em movimento versus uma foca de carpete imóvel produziu resultados espetaculares. E Allen, através de suas imagens, garantiu que certos aspectos da isca, como tamanho, formato e velocidade, implicam no significado que o movimento da presa tem nos saltos na Zona 4. A análise quadro a quadro mostra as dinâmicas dos vários estágios de cada ataque, como o tubarão se posiciona em seu ângulo de ataque, como ele morde tentando manter contato com sua presa e como é sua volta para a água. Como um bônus, algumas iscas vêm com marcas de mordidas e amostras de dentes. Mas o que a sequência das iscas não revela é a magnitude ou a devastação do primeiro ataque. As iscas são quase sempre de mentira, iscas que nunca fogem, diferente de uma foca marinha. Será que as focas marinhas são sempre mortas? O que acontece com uma foca se ela for ferida, mas escapar? Essas perguntas só poderão ser respondidas através de gravações de ataques a presas vivas. Durante os últimos dias de pesquisa, Martin e Allen irão seguir os movimentos das focas marinhas pela Zona da Morte, na esperança de filmar um ataque de um grande branco a uma delas. Depois de outro dia agitado, Martin, Allen e os voluntários voltam à praia para um merecido descanso. É mais arriscado trabalhar na Ilha das Focas no escuro, mas Martin suspeita que haja uma ligação entre a pouca luz e o motivo de não conseguirem atrair tubarões pela manhã e no período de pico de saltos. Cansados, mas ansiosos para filmar ataques naturais, a equipe do Blue Pointer sai bem cedo do porto de Simonstown. Na ilha, em meio a visões, sons e odores, as focas estão em sua rotina diária. Uma rotina que os filhotes inexperientes precisam aprender depressa, uma vez que as visitas sazonais dos grandes brancos já começaram. Quando os filhotes de focas nascem, eles não têm muita gordura. Mas quando começam a mamar, o leite rico da mãe fornece a eles 24 ou 25% de gordura. Eles começam a ganhar peso incrivelmente rápido e criam uma camada de gordura espessa, mas não têm nenhuma experiência no oceano. Portanto, são uma ótima combinação de riqueza em calorias e pouca experiência. E isso é ideal para os grandes brancos. Por várias razões, os filhotes de focas quase sempre ficam sozinhos na Zona 4. Um erro grave. Quando um único filhote de foca marinha está cruzando a Zona da Morte, ele é assediado por mais de 18 tubarões que ficam rondando estas águas. A chave para a sobrevivência na Zona da Morte é a vigilância em grupos. Eles se juntam no extremo sul da ilha em uma plataforma rochosa que fica abaixo da superfície. Um lugar que nós chamamos de plataforma de decolagem. E quando um certo grupo, quase sempre de 8 a 12 animais, é localizado, a partir de um sinal que ainda não conseguimos descobrir qual é, os animais se juntam e saem dali. Depois de sair da plataforma de lançamento, cada grupo vai nadar a uma certa distância da praia, depois de mergulhar e nadar para o fundo, tanto tempo quanto sua resistência permitir, reduzindo o tempo em que teriam que passar na superfície na Zona 4. Quanto mais olhos, maiores as chances de localizar a investida de um tubarão, porque a área de observação de False Bay é muito grande. É muito difícil para eles se juntarem em qualquer ponto em particular na foz da Baía e voltar pela Zona da Morte. Como resultado, grupos de chegada tendem a ser muito menores. Frequentemente teremos indivíduos sozinhos, filhotes chegando sozinhos, aos quais carinhosamente nos referimos como os "por favor, me comam". Martin e Allen conseguiram um momento de sorte. Algumas manhãs são assim, a ação é rápida e furiosa. Mas não é fácil conseguir filmar um ato predatório natural e os saltos. O fotógrafo quase sempre consegue filmar a ação, mas o desvio de somente alguns graus à esquerda ou à direita é o suficiente para perder a foto e os dados valiosos.
Todos estão alertas. Está acontecendo um ataque à frente do barco. Allen consegue ver a água espirrando e a espuma. De repente, foca e tubarão explodem d'água. Será que há mais focas? Algumas delas saltam ao longe, mas as gaivotas mais próximas ao barco sugerem onde acontecerá a próxima ação. Um pequeno splash do centro, em seguida, uma boca aberta salta para pegar uma foca. Em câmera lenta, a câmera capta a incrível falha do tubarão e a sorte da foca. Minutos mais tarde, surge outra oportunidade. Uma foca retornando do mar chama a atenção de Allen. Para evitar que a câmera trema demais enquanto a foca ainda está a alguns metros do barco, ele abre o zoom. A foca não parece estar saltando normalmente. Allen se aproxima com o zoom. Um salto, o segundo. De repente, parece que o tubarão adivinha a trajetória da foca e parte para cima dela. Ele acerta em cheio. Na zona 4, estando sozinhas ou em grupos, as focas perdem para o tubarão, que tem um segredo que o permite se lançar em ataques acrobáticos. É o elemento surpresa. Uma vantagem que eles perdem assim que o sol vai alto no céu, permitindo que as focas vejam além das profundezas e localizem seus perseguidores. Mas o que uma foca faz se localizar um tubarão investindo ou se conseguir sobreviver ao ataque do grande branco? A resposta parece quase intuitiva e muito assustadora. Quando as focas marinhas localizam um grande branco, a sua primeira reação é nadar em direção à ilha e abrir os olhos abaixo da superfície para tentar ver onde o tubarão está. A coisa mais perigosa para elas parece ser um tubarão que elas não conseguem ver. Ao contrário do salto quase perfeito registrado durante os testes com iscas puxadas pelo barco, um alvo vivo complica o primeiro ataque de um tubarão, o que frequentemente conduz a um ataque secundário mais complicado. Quando a morte não é instantânea, muitas vezes haverá uma perseguição na superfície. E o que é interessante observar é que o tubarão vai permanecer literalmente mordendo as nadadeiras traseiras da foca, que está fazendo o possível para fugir. Ela vai zigue-zaguear e pular, indo de um lado a outro na superfície. O tubarão vai segui-la por 2 ou 3 vezes e depois, como se conseguisse prever onde a foca vai estar, ele se posiciona no lugar e momentos certos para matá-la. Me parece que este animal está usando a inteligência e não simplesmente fazendo uma perseguição sem critério. Eu acho que ele está tentando entender o que a foca vai fazer e prevendo onde ela vai estar, para que ele possa estar com a boca aberta no lugar certo, na hora certa, para um gostoso lanche. Que pesadelo pode ser pior do que tentar se livrar daqueles dentes, mas não conseguir? Um pesadelo que os dados de Martin indicam ser pior durante as primeiras horas da manhã, quando as silhuetas das focas aparecem melhor de longe do que o dorso camuflado de seus atacantes. Nós pensávamos que o ato predatório do tubarão era um estímulo de resposta muito simples. A comida, você ataca e come. O que está ficando claro hoje é que a situação tática de um ataque é muito mais impressionável e, portanto, mais complexa do que nós pensávamos. No brilho do sol nascendo, Martin e Allen seguem um grupo de focas retornando do fundo, onde se alimentaram. As focas não estão à velocidade total, mas certamente não estão perdendo tempo ao passar pela zona da morte. Enquanto Allen filma os animais saltando, acontece o pior para eles. Pelas imagens, parece que as focas não têm nenhum aviso do ataque. Como resultado, os corpos das focas voam em todas as direções como um geyser em erupção. Realizando um salto quase perfeito, o tubarão perde por pouco sua vítima. Ela escapa pela lateral. Não querendo contar ainda mais com a sorte, as focas restantes fogem para o mar aberto. Registrar um ataque natural tem sido um enorme desafio para Martin e Allen, mas com grandes recompensas. Suas imagens e observações mostram que os tubarões têm muito mais dificuldade em atingir um objeto vivo do que as iscas amarradas em barcos e que nem todos os ataques a presas vivas ficam só na primeira mordida. Para as focas, a chave para evitar a primeira investida devastadora é a vigilância em grupos sempre que possível.
Porém, se um tubarão for localizado, manter os olhos nele ou saltar fugindo em velocidade máxima são as duas defesas mais conhecidas. Quando conseguem escapar de um segundo ataque na superfície, as focas tentam confundir seu perseguidor, saltando sem parar sobre a cauda dele. Mas uma mordida, seja ela na primeira ou segunda investida, será o começo do fim da foca. Para o grande branco, o elemento surpresa é a chave para o primeiro ataque acrobático e quando ele perde a vítima, tem que recorrer à sua incrível força e flexibilidade, prevendo os próximos movimentos da foca antes que a caçada o deixe cansado demais. Exausta, a tripulação do Blue Pointer relutante deixa as focas para trás. Mas agora, depois de gravar vários dias de dados valiosos, Martin poderá pintar um quadro bem dramático da vida na Zona da Morte. A história de sobrevivência do Grande Branco é tão incrível quanto a paisagem que circunda False Bay e tão perigosa quanto as ondas que estouram na praia. Mas desses extremos, a ficção de um comedor de homens está sendo reescrita lentamente. O mito de que os tubarões são basicamente criaturas burras vem de 3 fontes. A primeira é porque não conseguíamos observá-los facilmente em seu meio natural. Não conseguimos saber o quanto seu comportamento é complexo e sutil. A segunda é que as dissecações conservadoras mostravam que o cérebro é muito pequeno em proporção ao corpo e pouco desenvolvido. E a terceira é que os animais são tão antigos que cometemos o erro de achar que antigo é o mesmo que primitivo. Realmente não são primitivos, principalmente quando estão caçando a população de focas da ilha. Com um grande número de focas inexperientes e bem nutridas disponíveis, os tubarões demonstram que há um método para matar na Zona da Morte e que o canto sudoeste da ilha, que Martin designou Zona 4, é o seu domínio. Ao contrário das pouco profundas zonas 1, 2 e 3 que ficam do lado oriental da ilha, a profundidade na Zona 4 aumenta depressa, formando uma parede de rocha que as focas usam como uma plataforma de lançamento. Cruzando esta parede durante as primeiras horas da manhã, quando a intensidade da luz é baixa, os grandes brancos podem deslizar ao lado da plataforma de lançamento e atacar as silhuetas mais visíveis acima. Além de aumentar seu poder de camuflagem, as profundezas também permitem que o tubarão minimize a distância entre ele e sua presa e mantenha espaço suficiente para conseguir velocidade para seus ataques. Quando todos esses fatores se juntam, o elemento surpresa aumenta as chances de ataque do tubarão e ele faz sua primeira investida. A partir dos dados dos ataques que Martin tem, verificamos que somente pouco mais que 70% dos que são feitos fora da Ilha das Focas ocorrem na Zona 4. Para as focas, a força está no grupo e em evitar a superfície da Zona da Morte. Depois de sair da plataforma de lançamento, cada grupo irá nadar a uma curta distância da praia, depois mergulhar e nadar mais no fundo tanto tempo quanto sua resistência durar. Os grupos Intensidade da Luz, Agilidade e Vigilância são a única proteção das focas em sua entrada e saída da ilha, ou quando estão evitando aqueles dentes ameaçadores durante um segundo ataque. Está claro que há muito mais na Zona da Morte do que uma alta concentração de focas sendo atacadas por um predador que um dia já chamamos de assassino louco. A topografia do fundo dentro da Zona 4 cria uma oportunidade única para os tubarões atacarem suas presas. O trabalho de campo de Martin demonstrou que lugar, presa e predador e a intensidade da luz têm seu papel na explicação do porquê os grandes brancos em False Bay vivem segundo um conjunto diferente de regras e regularmente realizam espetaculares ataques de saltos. Para Rob Lawrence, pilotar o Blue Pointer na Zona da Morte é muito mais do que um trabalho, é um modo de vida. Como resultado, ele adicionou muitos novos capítulos à sua relação com essas feras magníficas com as quais formou um laço. Eles são demais. Eu não chamaria um tubarão de animal de estimação, mas se eu ficar uns 2 dias, uma semana ou uma temporada toda sem vê-los, com toda certeza vou começar a sentir falta. Para Rick Allen, a chance de viver o sonho de uma vida tem um significado especial. Observar as acrobacias do Grande Branco em False Bay
É uma experiência difícil de descrever e de acreditar. Mas mergulhar com tubarões ou estar com tubarões de qualquer espécie em qualquer oceano do mundo é exatamente a mesma coisa. A gente pode se tornar parte do mundo deles por um tempo limitado em que estamos embaixo da água ou em um barco em False Bay. É um presente inacreditável. Observações precisas são importantes em qualquer viagem que envolva assuntos e situações que não possam ser facilmente manipulados por investigação científica. E as câmeras de Allen, sejam de superfície ou submarinas, contribuíram muito para isso. Sem essas imagens, os menores detalhes de cada salto e da interação predador-presa, que duram apenas alguns segundos, seriam muito mais difíceis de se observar. A surpresa foi que não estamos vendo apenas comportamentos mais complexos em grandes brancos, como eu esperava. Também estamos vendo comportamentos nesses tubarões que eu não imaginava que eles pudessem mostrar. Entre as coisas mais surpreendentes estão a suspeita que eu tinha de que esses animais eram muito curiosos. Mas o que a experiência nas Ilhas das Focas mostrou é que eles são realmente muito curiosos e que estão particularmente interessados nas coisas com as quais não estão familiarizados. Para Martin e Allen, False Bay forneceu uma visão fascinante dentro da personalidade do grande branco. E eles vão embora com mais respeito tanto pelo predador quanto pela presa, visto que cada um trava uma batalha diária pela sobrevivência na zona da morte. Na verdade, é fascinante ver que há um mundo diferente e o que parece ser um comportamento complexo pode ser o resultado genuíno de um cérebro complexo e bem desenvolvido. Eu acho que estamos só começando a compreender os segredos da mente por trás da mandíbula.